estudantes, amantes dessa ciência tão bonita que é a química. Eu gostaria de aproveitar essa videoaula, preparar essa videoaula para explicar um fenômeno, né, uma situação que em química inorgânica aparece, que é bastante intrigante, bastante interessante. Existem vários metais de transição, como vocês sabem, a tabela periódica, na parte do meio dela, nós temos uma quantidade apreciável de elementos químicos que são chamados de metais de transição. Pois bem, muitos desses metais de transição apresentam um fenômeno, uma característica interessantíssima. Quando eles se juntam, né, a outras substâncias químicas, por exemplo, a própria água, né, quando eles são dissolvidos em água ou em algum outro solvente, acaba acontecendo mudança de cores, acabam eles ficando coloridos, né? E aí a química passou, né, naturalmente, toda a sua história, toda a sua evolução, tentando explicar por que esses metais, né, quando são adicionados à água, ou quando são adicionados em outros tipos de líquidos, há mudanças de cores e eles até exibem cores muito bonitas, né? Propriedade essa, inclusive, que foi utilizada, ainda hoje é utilizada, para formar corantes de diversas cores diferentes, né? Então vamos começar aqui, no primeiro slide. Uma pergunta, né, que aparece aqui no primeiro slide é por que os íons complexos são coloridos, né? Muito bem, então vamos lá. O que é que acontece, pessoal? A química dos metais de transição é muito interessante. Quando esses metais eles adquirem carga elétrica, ficam com carga positiva e acabam se juntando, acabam se misturando, né, a outras substâncias como a própria água, amônia, água, íons cloreto, eles acabam formando uma espécie química nova chamada de íon complexo. Muito bem, aqui estamos com um exemplo prático, deixa eu colocar a canetinha aqui. Nós temos, por exemplo, o sal sulfato de cobre, né? E aqui, claro, estamos diante do metal de transição bem conhecido, que é o cobre. Pois bem, esse sal sulfato de cobre, ele quando está na forma que a gente chama de anidra, anidro, lembrando que é quando ele está sem água, quando ele está seco, né? Como a gente vê aqui na foto, o sulfato de cobre anidro, deixa eu apagar isso aqui, ele é um sal completamente branco, não exibe coloração alguma. Entretanto, quando você adiciona, aqui tem uma pipeta, né? Temos uma pipeta e essa pipeta ela tem apenas água, né? Então, quando a gente adiciona água a esse sal, surpreendentemente aparece o mesmo sal agora, só que com a coloração azul, muito bonito por sinal. E aí o que é que acontece? O que se sabe, né, é que esse cobre, quando ele se junta à água, quando ele é dissolvido em água, o íon cobre ele fica envolvido por exatamente 6 moléculas de água, como a gente está vendo aqui, formando uma estrutura, essa estrutura aqui, ó, que eu estou circulando, que a gente chama de íon complexo. Então nós temos o sulfato ainda, do mesmo jeito, que seria a parte negativa do sal, e a parte positiva, o cátion do meu sal, que antes era somente o cobre aqui no início, agora é o cobre ligado quimicamente a 6 moléculas de água, formando, mais uma vez, o que a gente chama de um íon complexo de cobre com água. Muito bem, a questão que surge, a gente nessa videoaula, o nosso objetivo não é explicar por que isso acontece, por que o íon complexo se forma. O que a gente se pergunta aqui nessa videoaula é por que ele fica azul, por que ele muda de cor, né? Muito bem, então no próximo slide vamos continuar. O que é que acontece, pessoal? Para a gente conseguir explicar a cor azul que aparece ou mudanças de cores que aparecem, a gente está tomando como exemplo o cobre, mas isso vale para a maioria dos metais de transição, coloquei como exemplo o cobre. Então, o que é que acontece? Partindo-se da distribuição eletrônica, muito da química inorgânica, hoje é explicada a partir da base, do fundamento da química quântica. E dentro dessa química quântica existe o que a gente chama de distribuição eletrônica
do elemento, né? E aí, fazendo a distribuição eletrônica do íon cobre, ele começa naturalmente com um S2, seguindo o diagrama de Pauli, ele vai terminar sua configuração em 3D9. Isso já retirando os 2 elétrons, lembrando que ele está aqui 2+, né? Então, eu faço a configuração dele normal e retiro os 2 elétrons da camada de valência, que seria 4s2. Então, tirando esses 2 elétrons, ele fica 3D9. Sobra só o 3D9, né? No final. O que é que acontece, pessoal? O subnível 3D, como a gente está vendo aqui, é uma revisão da química geral, né? O subnível 3D ele é dividido em 5 orbitais, representados por esses quadradinhos aí. Esses quadradinhos, lógico, eles são apenas uma forma, digamos assim, simplificada de representar os orbitais, os compartimentos dos elétrons, digamos assim. E esses 5 orbitais, gente, do 3D, estando eles no mesmo subnível de energia, eles têm exatamente a mesma energia. A gente costuma até dizer que eles são orbitais degenerados, todos são iguais em energia. E esse 3D, esses 5 orbitais 3D, o desenho, a figura dos orbitais, ela está representada aqui nesse quadradinho, aqui a figura. Nós temos um orbital, 2, 3, 4, 5 orbitais 3D, cada qual com sua denominação. Aqui nós temos o orbital DYZ, DXZ, DXY, aqui o DX quadrado, Y quadrado e aqui o DZ quadrado. Apesar das diferenças no desenho dos orbitais, né, eles se apresentam com a mesma energia, já que estão no mesmo subnível de energia. Tranquilo? Vamos passar para o próximo slide, para a gente começar a interpretar. Bem, aquela representação lá anterior foi a dos orbitais 3D do cobre. Isso considerando que o cobre ainda não está ligado quimicamente a ninguém. Ele só está na forma de sulfato de cobre, que nesse sal, apesar de existir uma ligação entre o sulfato e o cobre, o íon sulfato ele não é capaz de modificar a coloração do cobre, ficando o sal todo branco. Tranquilo? Quando esse cobre, surpreendentemente, se liga à água, formando um íon complexo, aqui, ó, cobre com 6 moléculas de água, o que acaba acontecendo é que ele fica colorido, ele fica azul, né? E aí, gente, veja, esses íons complexos, em sua grande maioria, quando o metal de transição forma uma ligação, por exemplo, nesse caso com a molécula de água, com 6 moléculas de água, formando um íon complexo, a grande maioria desses íons se formam pela união do metal de transição, que nesse caso é o cobre, com 6 unidades do que a gente chama de ligante. O ligante aí sendo a água. Então, o cobre é o metal de transição, o ligante é a molécula da água. Então, nós temos cobre com 6 ligantes iguais, 6 moléculas de água iguais. Esses ligantes, essas 6 moléculas de água ao redor do cobre, a forma mais estável para que elas não fiquem tão próximas, né? Essas moléculas não podem ficar muito próximas, porque senão acontece uma repulsão natural entre elas. Então, a forma geométrica mais estável para manter essas 6 moléculas de água conectadas ao cobre é a famosa geometria, como a gente está vendo aqui nessa figura da esquerda, é a geometria que a gente chama de octaédrica. Então, nós temos aqui o octaedro desenhado, onde aqui no centro dele eu coloquei aqui um elemento X, nesse caso representaria o cobre, né? Eu falei X porque pode ser qualquer outro metal de transição. E daí, ao redor desse X, que no caso é o cobre, nós temos as 6 moléculas de água, cada uma delas exatamente no vértice desse octaedro regular, um octaedro perfeito, né? Muito bem, a grande questão vem agora. Veja, quando essa água se conecta ao cobre, no centro do octaedro, faz essa ligação, entendam, pessoal, o que é que acontece? Nós temos um cobre positivamente carregado, que naturalmente atrai, já que ele é positivo, ele vai atrair justamente os elétrons do oxigênio da água. O oxigênio da água ele apresenta 2 pares de elétrons livres, e aí um desses pares ele é atraído pelo cobre que está com carga positiva, né? E aí, na medida que essa água se aproxima do cobre, os elétrons do oxigênio da água, né,
eles se aproximam também dos elétrons do próprio cobre, obviamente. Inclusive, se aproximando dos elétrons daquele último subnível, que é justamente o 3D, né? Seria o cobre, lembrando lá no slide anterior, que ele acaba em 3D9. Muito bem, e aí, veja só, o grande problema que aparece agora é o problema da repulsão. Veja, vocês já sabem que o cobre no centro do octaedro, ele apresenta 5 orbitais D, como a gente viu no slide anterior, né? Esses 5 orbitais eles têm formas definidas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos como primeiro exemplo o orbital DZ ao quadrado, né? Observe o formato dele, é um formato alongado, só que na vertical. E aí, se eu fosse fazer um paralelo agora do seguinte, veja, eu vou colocar agora esses orbitais do cobre dentro da configuração octaédrica. Então, notem, o cobre aqui no centro do octaedro, circulando ele de novo, e aqui nós temos o orbital do cobre DZ ao quadrado. Veja, colocando ele na vertical, exatamente no eixo Z, a gente está vendo aqui, ó, essas bolinhas azuis são as moléculas da água. As moléculas da água se aproximam do cobre e aí, naturalmente, essas moléculas começam a se aproximar dos orbitais D do cobre. Então, por exemplo, aqui nós temos o orbital, mais uma vez, o DZ quadrado, circulando ele aqui. E aí, observe uma coisa interessante. A molécula de água que está aqui em cima, a molécula de água que está embaixo, que são essas moléculas aqui, ó, do octaedro, ó, água embaixo, água em cima, tá vendo? Elas se aproximam pelo eixo Z do octaedro, esse eixo aqui, ó, central, vertical. E nesse eixo Z tem exatamente a presença desse orbital DZ quadrado. Naturalmente, lembrando que, naturalmente, o elétron do oxigênio da água se aproxima do elétron que está nesse orbital DZ quadrado. E aí, nessa aproximação, acontece naturalmente uma forte repulsão. Mais uma vez, observe que a água, a molécula de água em cima, a molécula de água embaixo, ao se ligar o cobre por cima e por baixo, se aproxima muito desse orbital DZ quadrado que está no mesmo eixo em que as moléculas de água estão, né? Então, deixe-me apagar aqui esses destaques que eu fiz. Às vezes atrapalha, né? Muito bem, aqui tem... Muito bem, vamos observando aí a figura e raciocinando em cima do que eu falei, né? Perfeito. Veja, só que o que é que acontece, pessoal? Não é só a influência, a interação dessas moléculas de água, não acontece só com o orbital DZ quadrado, que é esse aqui. Veja que existe um orbital lá da figura anterior, que é o dx quadrado y quadrado, que é um orbital que está exatamente em cima do eixo y, em cima do eixo x. E a gente sabe, olhando para o octaedro de novo, existem moléculas de água na base aqui do octaedro, são 4 moléculas de água, que elas entram exatamente nesses eixos aqui, ó, o x, uma molécula de água aqui, ó, no x, uma molécula de água no y, e do outro lado também, ó, no y e no x. Então, essas 4 águas que estão na base do octaedro, elas também se aproximam muito desse outro orbital aqui, dx quadrado, y quadrado. Naturalmente, então, essas águas vão provocar também uma repulsão grande sobre esses elétrons deste orbital. Então, observe, mais uma vez, só recapitulando. O orbital dz quadrado, que está no eixo Z, sente uma forte repulsão na medida que as águas se aproximam, as moléculas de água se aproximam, assim como esse orbital, o outro, dx quadrado, y quadrado, sente uma forte repulsão das 4 moléculas de água que estão na base do octaedro. Perfeito? Muito bem. Então, esses dois orbitais sentem uma repulsão forte dos elétrons da água que estão se aproximando. Vamos para o próximo slide. Bem, no próximo slide, o que é que acontece? A gente sabe que o subnível D tem o quê? 5 orbitais, né? Já visualizamos 2 deles. Vamos visualizar os outros 3. Veja, pessoal. Os outros 3 orbitais, eles se situam no que a gente chama da bissetriz, no meio, digamos assim, dos eixos x, y e z. Por exemplo, aqui nós temos o orbital dxy. Então, veja que o orbital, o desenho dele mostra que ele está localizado, está mais concentrado, digamos assim, ó,
no meio dos eixos, formando uma bissetriz, né? Mas a molécula de água, ó, essa molécula de água está aqui, essa outra está aqui, que são as águas que entram naquele octaedro do cobre. Elas se aproximam do cobre através dos eixos, em cima dos eixos. Ou seja, essa molécula de água, ela não se aproxima tanto desse orbital, porque esse orbital está mais concentrado aqui, ó, entre os eixos x e y. Não está exatamente em cima do eixo x e y. Portanto, nesse caso, a repulsão que os elétrons da água, dessa outra, provocam nesse orbital, ela é menor, ela é mais fraca do que a repulsão que acontecia nos dois primeiros orbitais que a gente explicou. E isso vai se repetir para os outros dois orbitais que têm a mesma configuração. São orbitais que ficam, ó, aqui, ó, esse aqui fica na bissetriz desse eixo aqui, ó, x, desculpa, nesse caso seria entre os eixos y e z. Fica nesse plano que está na vertical. E aí, quando a molécula de água, veja, uma molécula de água entra aqui, ó, outra aqui, eu não desenho nesse caso as águas. A água, quando entra aqui, a outra aqui, não se aproxima tanto desse orbital e, portanto, a repulsão é menor. Conclusão. Nos dois primeiros orbitais, o dz quadrado, o dx quadrado e o y quadrado, são orbitais que sentem mais repulsão porque a molécula de água fica exatamente de frente para eles, né? Vai se aproximando do cobre e fica de frente para ele. A repulsão é maior. Já esses outros três orbitais, 1, 2 e 3, eles sentem uma repulsão menor. Bem, o que é que isso acaba provocando nos orbitais D do cobre? Vamos lá para o próximo slide. Vamos lá. Então veja, pessoal, vamos falar um pouquinho da energia dos orbitais. Como a gente viu no começo da videoaula, os orbitais de D, ó, aqui, ó, orbitais D, quando eles estão no mesmo subnível, como eles estão no mesmo subnível, obviamente, eles têm exatamente, ó, a mesma energia. Os 5 aqui estão no mesmo patamar de energia, considerando aqui o eixo de energia, né? Só que quando a molécula da água entra na jogada, quando ela começa a se conectar ao cobre, são 6 moléculas de água, nós vimos anteriormente que em dois orbitais a água fica muito próximo deles, fica frontal a eles. Isso provoca um aumento da repulsão. Gente, quanto maior a repulsão entre elétrons, isso provoca um aumento da energia dos orbitais, um aumento da energia do elétron. Não sei se vocês lembram, em física elétrica, a gente estuda essa parte. Quando duas cargas iguais elas se aproximam, a repulsão aumenta. Isso faz com que a energia potencial desses elétrons aumente. Então, conclusão, dois orbitais sentem uma repulsão muito alta, como a gente viu, e aí, naturalmente, ó, a energia desses dois orbitais aumenta muito, né? Já os outros três orbitais, que não sentiram tanta repulsão assim, sentiram menos repulsão, o aumento de energia deles é um pouquinho mais suave. Então, aconteceu um fenômeno nesse caso que a gente conhece como desdobramento dos orbitais D. Os orbitais D, antes de colocar a água, aqui ó, antes, ó, seria o cobre, digamos assim, sem a água, eles têm a mesmíssima energia, né? Quando a água foi adicionada ao cobre, aconteceu a ligação da água com o cobre, formando o íon complexo, e aí, repetindo, dois orbitais, como a gente viu, sentiram muita repulsão, aumentaram muito a energia, tá aqui, ó, dois orbitais de alta energia, e os três outros orbitais D ficaram com energia um pouquinho menor, porque não sentiram tanta repulsão assim. Ok até agora? Daí, gente, vem o que a gente chama de pulo da onça, pulo do gato, que é o seguinte. A gente, quando vai distribuir os elétrons do orbital D do cobre, são 9 elétrons, né? Coloquei aqui ó, os elétrons, tá vendo aqui? Ó, os 9 elétrons, se vocês contarem. Eu vou pegar esses elétrons e vou colocar agora na nova configuração eletrônica. Estão aqui os 9. Ficaram 6 embaixo e 3 em cima. Só que aí, gente, sobrou aqui, ó, tá vendo? Um espaçozinho, como já existia, na verdade, um orbital que só tem um elétron. Ou seja, ainda esse orbital pode receber um outro elétron. Então, o que é que acaba acontecendo? Deixe-me
apagar esses destaques aqui. Eu fiz. Muito bem. Vou deixar somente esse círculo que vocês viram aí desse espaço, né? Muito bem. Então, o que é que pode acabar acontecendo? Um desses elétrons que está com energia menor, por exemplo, eu vou considerar esse aqui, digamos, né? Esse elétron, eventualmente, poderia, por exemplo, receber uma energia de fora. Aqui eu representei essa cobrinha como se fosse uma radiação que ele estivesse recebendo. E se ele receber exatamente a quantidade de energia necessária, esse elétron pode o quê? Saltar para esse nível de energia um pouco mais alto. Tranquilo? E aí vem, como eu falei, o pulo do gato. Quando esse elétron recebe essa radiação, o que acaba acontecendo com os metais de transição é que depois desse desdobramento de energia que aconteceu quando o cobre se ligou à água, né? Lembre que esse desdobramento aconteceu só porque o cobre se ligou à água. Antes da água não existia desdobramento nenhum, os orbitais eram todos iguais em energia, né? Agora, esse danado desse elétron vai absorver um determinado comprimento de onda, está aqui o símbolozinho do comprimento de onda, né? Você vai absorver um determinado fóton de radiação de determinado comprimento de onda para conseguir fazer esse salto eletrônico aqui para esse nível de energia um pouco mais alto. E aí, no caso dos metais de transição, acaba acontecendo que esse salto, para ocorrer, ele absorve o comprimento de onda, esse comprimento de onda aqui, acaba sendo um comprimento de onda, gente, que está dentro da faixa do espectro visível de radiação. E aí vem a parte importante. Ao absorver um comprimento de onda dentro da faixa do visível, ele acaba se tornando colorido. Vamos ver como é que é isso agora no próximo slide. Vamos explicar um pouco melhor. Veja, aqui eu coloquei dois exemplos importantes. Nós temos aqui o cloreto de sódio, solução aquosa de cloreto de sódio. Peguei o sal de cozinha, o famoso sal de cozinha que todos conhecem, coloquei dentro da água. Muito bem. Quando a gente coloca sal de cozinha na água, a cor da água, que a água na verdade é incolor, depois que o sal se dissolve, não há nenhuma mudança, né? Ou seja, eu posso dizer perfeitamente, gente, que se eu lançar luz branca numa solução de cloreto de sódio, essa luz branca ela vai o quê? Passar direto. Não há nenhuma mudança. Porque o cloreto de sódio, por não formar íons complexos, como o cobre formou, ele não tem essa tendência de absorver, ele não absorve nenhum comprimento de onda dentro da faixa do visível. Ele pode até absorver outros tipos de radiação. Na verdade, ele absorve outros tipos de radiação. Mas dentro da faixa da luz visível, ele não absorve. Então, a luz branca passa intacta pelo cloreto de sódio. Entra a luz branca e sai a luz branca, já que o cloreto de sódio não absorve nada da luz branca, nenhuma cor visível, então a luz branca vai passar intacta. Perfeito, ou seja, o NaCl não tem mudança de cor, né? Quando é colocado em água. Vamos lembrar um fato importante. O que é a luz branca, gente? A luz branca nada mais é, a luz que vem do Sol, por exemplo, nada mais é do que a soma de todas as cores visíveis. A faixa, essa faixa que está aqui na esquerda, é justamente a faixa do arco-íris. Vai do vermelho, aqui em cima, ao violeta aqui embaixo. Abaixo do violeta temos o ultravioleta, acima do vermelho nós temos o infravermelho, que aí é a faixa que é invisível, né? Muito bem, a gente está trabalhando só com a faixa visível. Bem, no caso do sulfato de cobre agora, fazendo uma análise do sulfato de cobre, deixa eu apagar esses desenhos aqui que eu fiz, muito bem. No caso do sulfato de cobre, o que é que acontece, pessoal? A mesma luz branca é lançada, né? Só que aí, aquele cobre que está agora com água, veja, isso aí é uma solução de sulfato de cobre em água, né? Então, naturalmente, aquele cobre, ele se reuniu aquelas 6 moléculas de água num complexo octaédrico, que provocou aquele desdobramento de energia dos orbitais dele. Muito bem. Nessa situação, a gente viu no slide anterior que o elétronzinho que está nos orbitais dele de baixo, ele
ao saltar para o orbital D que está em cima, tem mais energia, ele absorve para fazer isso. E aí vem o detalhe, ele absorve exatamente uma das cores da luz visível. Então a luz branca aqui, mais uma vez, ela entra no sulfato de cobre. Então imagina que eu pegue luz branca e lance na solução sulfato de cobre. Esse cobre, os orbitais D do cobre, irão absorver, os orbitais D, irá absorver um dos comprimentos de onda, ou seja, uma das cores que é da luz branca. Ou seja, ele vai arrancar da luz branca, ele vai absorver uma das cores. Ele não vai absorver tudo, ele vai absorver uma das cores só. E no caso do cobre, ele acaba absorvendo dentro da faixa entre o amarelo e laranja. Então a gente viu aqui, ó, depois da absorção aqui do outro lado, vocês notam que tem uma lacuna aqui no arco-íris. Essa lacuna foi exatamente o que o cobre absorveu para fazer aquela transição do elétron dentro dos orbitais D. E aí, veja, a luz só é branca se ela tiver todas as cores. Se você arrancar uma das cores, absorver uma das cores, o resto que fica, apesar de ser ainda muitas cores, quando são somadas, não dão mais a coloração branca. Elas vão acabar exibindo uma cor. E aí a cor que o cobre exibe é justamente a cor azul. Então vai passar a luz branca e o que vai chegar aos nossos olhos é justamente a coloração azul, é essa que a gente enxerga. Esse azul, gente, não é a cor azul do comprimento do arco-íris. Na verdade, esse azul que ele exibe é a soma, ó, dessas cores restantes, depois de arrancar essa cor que o cobre absorveu. Então, somando essas cores aqui dessa faixa, ó, com essa lacuna aqui presente, que não está mais presente, né, porque o cobre absorveu, a soma dessas cores é que dá a coloração azulada, muito bonita, da solução de sulfato de cobre. Tranquilo? Isso vai acabar acontecendo com a maioria dos metais de transição que exibem colorações dentro da água. Então vocês vão perceber que muitas cores, né? Por exemplo, você bota ferro na água, você vai ter uma coloração. E essa coloração pode mudar, dependendo inclusive do NOx do metal. Você está com NOx mais 2, NOx mais 3, isso vai modificar. Então você, dentro do universo dos metais de transição, a gente acaba observando cores variadíssimas. É uma química das cores muito bonita nessa parte da química inorgânica. Então, basicamente, gente, a explicação é essa. Então, mais uma vez, quando o metal de transição se liga a um ligante determinado, formando um íon complexo, esse íon complexo exibe cor, porque simplesmente o elétron do orbital D que ele tem salta para um orbital D mais energético, porque aconteceu aquele desdobramento, e aí nesse salto ele precisa absorver uma das cores do arco-íris. Quando ele deixa passar o resto, esse resto que ele deixa passar, a soma dessas cores, vai dar a coloração que aquele íon complexo irá exibir. Tranquilo, pessoal? Esse assunto ele realmente é bem interessante, muito bonito, muito intrigante. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, fiquem à vontade para colocar nos comentários. Aguardem mais vídeos, deixe o like de vocês aí e qualquer comentário que vocês tenham, dúvidas, sugestões, podem ficar à vontade de colocar. Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Até mais.